Glórias ao Senhor Jesus. A paz do Senhor, igreja. Glória a Jesus. Oh, meu Pai. Aleluia. Rapaz, eu já vi um ser vivente, um adorador com sono. Ó. Então, faça aquele exercício. Levante uma perna. Aleluia. Levante uma perninha, se concentre em manter ela levantada. E o seu sono está dormindo. Bate aqui, ó. Está do teu lado. Eu não quero dizer quem é. Mas há uma coisa, quer dizer, muitas coisas boas tem os irmãos mais que espiritualiza. Né? É lógico, tem que ter sabedoria para espiritualizar, discernimento, espiritualizar o que é espiritual e tratar como natural o que é natural. Mas uma das coisas era boa, os nossos irmãos que espiritualizava tudo, irmão, metia a bronca para cima. Esse sono é do diabo. O diabo tá roubando a tua oportunidade de ouvir a palavra e botava a culpa no diabo, irmão. Não, eu não quero que o diabo me dê sono, não. Não é que o sono não passava, irmão? Não é? Então não é verdade. Eu acho que eu vou começar a espiritualizar tudo. Glória a Deus. Aproveitando o ensejo, nosso derramai, a gente vai começar na sexta, viu, irmãos? Vamos começar na sexta, dia 18. Abertura, sábado, segundo dia, sexta, às 19, né? Que é do trabalho. Sábado vocês querem às 19, a gente faz às 18, porque é derramar aí, presta atenção. Domingo pela manhã e domingo encerramento à noite. Amém? Amém, meus irmãos? Eu vou repetir. Eu sei que um avivamento, por isso que eu mudei o nome de avivamento para derramar. Um avivamento, ele não acontece segundo uns planos estabelecidos, com datas, com regras, com horários do homem. Não é assim que acontece. Deus vem, rompe, aí ele faz quando ele faz, meu irmão. Aí o horário vai para o espaço, o rito também vai para o espaço, porque são tempos em que o Espírito Santo ele toma realmente o controle. Ele toma o controle. E aí foge do normal. Porque o sobrenatural, ele irrompe no natural. Vocês estão me entendendo? Amém? Então eu sei que a gente está colocando data, a gente coloca horário, a gente coloca uma liturgia, mas eu sei também que Deus, ele nos provoca para que nós o provoquemos. Vocês estão entendendo o que é que eu estou dizendo? É Deus que coloca nos nossos corações um incômodo, uma insatisfação para com a nossa condição espiritual. E nos leva com esse incômodo a buscá-lo. É Deus, a iniciativa é divina. A gente só tem que entender e corresponder. E aí a gente corresponde como? A gente corresponde buscando. Colocando dias para a gente orar, para a gente jejuar. Dias para a gente se entregar, derramar. Na expectativa que Deus vai vir nesses dias e para além dele. Para além deles. Amém? Amém? Então, dia 18, 19 e 20
Dito isso, eu vou continuar a pregação. Eu sei que é ceia. Eu estive também pedindo uma outra palavra. Não me veio outra palavra, então eu estou entendendo que é para a gente continuar. E hoje nós encerramos essa série de 4 sermões. Amém? Então eu quero meditar com vocês na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Coríntios, capítulo de número 7. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7. Você achou? Diga amém. Versículo 1 diz: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis uns ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Amém? Veja, para fechar a parte da relação íntima entre o casal e entrarmos para a questão das finanças, eu quero lembrar a vocês do texto de Provérbios 5, do 15 ao 19. E lá o texto, ele está claro em falar da relação íntima, relação sexual no matrimônio entre o casal. É algo que deve ser desfrutado, pois é algo prazeroso. O sexo, como eu disse da outra vez, dentro do matrimônio, é para procriação e para recreação, para o desfrute do prazer. Por isso o texto fala: seja bendito o teu manancial. Chama a atenção quando ele compara a mulher na relação com o seu marido de corça, de gazela. Está falando literalmente do prazer que os dois devem desfrutar na relação. E aí é lógico, nós colocamos para bem longe aquela visão antiga de que o sexo é só para a procriação. Não é o que a Bíblia diz. Os mais antigos, dependendo da religião, isso também os evangélicos logo no seu início, principalmente os pentecostais, eles se privavam muito desse desfrute de algo que Deus criou também para o prazer. Era
era a esposa que não... Eita Jesus, pois é. Era a esposa que não queria mostrar o seu corpo ao marido, nem mesmo na relação sexual. Quando nas escrituras, olha que a escritura, culto de ceia, né? Mas está nas escrituras, e dentro do matrimônio isso é bom. Quando nas escrituras fala de... Cara, eu estou procurando as palavras. Então, deixa eu citar logo o texto, né? Para que eu não tenha que ficar com medo do que vou falar. Provérbios 5, versículo 19 e 20 diz assim: gazela ardorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre te fartem de prazer, e seu amor te extasie de carinhos todos os dias de sua vida. Por qual razão, filho meu, andarias descontrolado atrás de uma mulher imoral, ou seja, que não é sua? Por que acariciar outros seios que não são os de sua esposa? Tá assim aqui? Tá não, porque na minha versão King James atualizada é quase, é o meio termo, mais próximo de uma linguagem de hoje. Próximo. Então, fala de deleite, fala dos prazeres, e assim, chamando para essa ideia de algo que é exclusivo, que lhe é privado. O homem, o marido pertencendo à esposa, o corpo, para que seja gerado para ela o prazer. E o corpo da esposa pertencente ao marido, para que lhe seja manancial de prazer, fonte de prazer. Há um chamado para desfrutar neste algo que lhe é próprio, que lhe é exclusivo, que lhe é até sagrado, pois é seu. E Paulo vem ratificar essa ideia, quando ele fala em Coríntios que o marido tem a sua própria esposa, e a esposa o seu próprio marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Ele está falando da relação sexual. No matrimônio cristão, qual é a ideia? É que o homem entende, o esposo entende que ele é a fonte de prazer sexual da sua esposa. E a esposa entende que ela é a fonte de prazer sexual do seu marido. Aí, essa verdade, ela tem algumas implicações. Implicações daquela que o marido, ele não vai estar colocando os seus olhos, portanto, desviando o seu desejo para outra mulher, no olhar que começa no olhar. A esposa, isso daqui é bem interessante.
Veja, você é a fonte de prazer da sua esposa, marido. Mulher, você é a fonte de prazer do seu marido. Isso não tem nada de absurdo, porque se de um lado ele está pensando, eu vou me cuidar para ser e continuar sendo objeto de desejo da minha esposa, ele pensando nela, ele cuidando do seu corpo, cuidando de si, não apenas por sua saúde, mas para ser atraente, desejado por sua mulher. Vocês estão me entendendo? O homem, ele está pensando assim, como continuar sendo desejado por sua mulher. Por outro lado, ou do outro lado, a mulher está pensando a mesma coisa. Como eu continuo cuidando do meu corpo, para além da saúde, pensando em continuar sendo atraente, desejada pelo meu marido. Afinal, o meu marido é chamado a olhar para mim e buscar em mim a sua satisfação. Então, eu tenho que buscar ser para ele este manancial, como as Escrituras dizem. Estão me entendendo? Isso é importante eu falar porque todas as vezes que se fala em cuidado do corpo, se fala sempre no sentido egoísta. Para minha saúde, para eu me sentir bem. Tem problema aí, pastor? Não! Mas para além disso, as Escrituras chamam para essa responsabilidade. Irmãos, olha, as Escrituras sendo observadas é uma garantia para as mulheres. É lógico que eu estou meio desatualizado, né? Como eu disse da outra vez, eu ainda sou do tempo em que o homem, desde pequeno, ele é instigado na sociedade a ser o chamado garanhão, o pegador. Homem invocado é o que pega várias mulheres. A Bíblia tem um nome para isso. E não é pegador, garanhão. É lascivo. É imoral. É pervertido. Só um nome interessante, amém? Pois é, eu sou desse tempo, mas eu ouço, eu vejo que há um estímulo para as mulheres também se tornarem pegadoras, portanto, lasciva, que é sensual, pervertida, imoral. Mas olha o dano que isso pode provocar, que numa sociedade onde o homem era instruído a ser o pegador, e não apenas as mulheres que se privavam, elas eram bem vistas e pensado era nelas para que elas fossem a esposa, a mãe dos filhos, a companheira para a vida. Eu estou falando com a verdade, sim ou não? Era ou não era assim? Então reflita comigo. Numa sociedade como essa, o homem pegador, essa daqui é para ser a minha esposa, a mãe de meus filhos, a mulher que vai seguir comigo até o fim da minha vida. Mas só que ele tinha um estímulo para ser adúltero. Porque aquele estímulo de continuar vendo outra mulher, desejando outra mulher, ele continuava. Só que pelas Escrituras isso é podado, isso é cortado, isso é retirado. Não, filho, você não tem esse direito. Isso é perversão, isso é imoralidade. Você deve dar à mulher a honra de ser o objeto de seu desejo. Sim, ela é aquela que você vai cuidar, você vai proteger, você vai prover. Mas ela vai ser o teu manancial.
Então, sim, é uma proteção para que a mulher tenha maridos fiéis. Sim ou não? Sim ou não? Aí vai, beleza, que ótimo. Eu estou dentro do cristianismo, portanto esse ensinamento é para o meu marido, é para minha esposa. É lógico que a fidelidade, ela vai ser fortalecida, e mais difícil acontecerá um adultério. Porque primeiro a conscientização dos cônjuges que eles têm um compromisso com a palavra de Deus de serem fiéis e dedicar ao seu cônjuge a exclusividade. Então, primeiramente vem o Senhor, sim ou não? Eu conheço um amigo, muito amigo. A diferença de quando a palavra de Deus norteia é princípio na vida. No seu ambiente de trabalho, uma mulher o chamou para conversar, e nessa conversa ela se declarou: estou apaixonada por você, etc e tal. A resposta dele foi, para mim, uma resposta bíblica. Ele disse: eu até me sinto lisonjeado, todavia eu não pecaria contra o meu Deus, contra a minha mulher e contra meus filhos. O que tinha a ver os filhos? Porque o que acontece quando o diabo entra com adultério? Geralmente há o quê? Racha, sim ou não? E no modelo que nós temos hoje, qual é a parte que mais fica afastada dos filhos? A mulher ou o homem? Você deve conhecer algumas pessoas que eu conheço que foi criado, teve o primeiro casamento, houve a separação, aquela afeição, aquela dedicação que era dada àquela criança, por causa da distância e um novo relacionamento, a aproximação, a afeição deixou de ser nutrida. Então a resposta dele foi uma resposta assim completa. Não pecaria contra Deus, porque ele conhece a palavra, ele sabe que manancial a ser aproveitado ele é para a sua esposa, pela palavra de Deus. Não pecaria contra a sua esposa, porque é um adultério que se comete contra ela, e ele sabe que vai perder família, vai perder filhos. Então, a palavra de Deus, o cumprimento da palavra de Deus, realmente é escudo, é broquel. Agora, por outro lado, minhas irmãs, e os varões também, mas veja assim, ó, se a tua esposa, meu irmão, chegar assim de leve e falar assim: ô meu filho, tá ficando com buchinho saliente, escute ela. É lógico que quando o teu marido chegar para você e também disser algo parecido, não fique com raiva não. Você é o manancial dele. O homem vai muito pelo que vê. Por outro lado, varões, ó, escute, ó, que a Bíblia é assim, ela fala assim, ó, você assuma a sua responsabilidade. Aí, você a sua. Se por um lado a mulher, né, tem que ver que o corpo dela pertence ao marido, e o marido tem que ver que pertence o corpo dele à esposa. A gente sabe que o homem é mais pelo que vê,
Eu vou dar logo um conselho para vocês. Por mais que a sua esposa se cuide, né? Mas assim, a velhice é um fato. Fisicamente, ela vai mudar. Então, homens, estejam preparados a continuar desejando a sua mulher ao longo do tempo e com as mudanças que o tempo traz. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Mas por outro lado, mulheres, o que você puder adiar, adie. Pense nesse caba bonito que você escolheu para compartilhar a sua vida com ele. Não vamos nessa ideia do mundo. É por mim, é para mim. Não, é por ele. Também. É por ela. Também. A minha esposa, de vez em quando, ela diz, outro dia ela falou, está ficando com bucho igual do teu irmão. Eu não vou falar o nome dele. Eu acho que ele não assiste. Não, eu não fico com vergonha não, irmão, não fiquei com vergonha. Aí o que é que eu me toquei, né? Rapaz, minha mulher não quer que eu fique buchudo. Então, ou eu pago para, né, ficar pelo menos com o corpo numa academia, ou eu faço o que eu estou fazendo. Tem uma academia aqui de graça. Desceu aí direto, irmão. Praia, areia frouxa. Eu corro. Entendeu? E aí, como ela disse que eu estava ficando com bucho, eu comecei a fazer abdominal, que há muito tempo eu não fazia. Mas veja, é para além de pensar em mim, eu penso nela. Eu levo a sério o que ela diz. Estão me entendendo? Sim ou não? Então, quando a Bíblia chama, irmão, eu vou até ler de novo. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos prives um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por falta de contingência, de controle. Mas eu tenho que ler, até porque os nossos visitantes estão aqui conosco, eu tenho que ler o Provérbios 5. Bebe, logo na tradução aqui da King James. Portanto, bebe a água da tua própria fonte, sacia tua sede com as águas que brotam do teu próprio poço. Está falando de fonte e poço? Não, está falando da relação sexual, como a gente já leu 19 e 20. Porque deixar que os teus ribeiros transbordem pelas ruas e as tuas fontes pelas praças? Que tais mananciais sejam exclusivamente teus, jamais divididos com quem quer que seja. Irmão, existem extremos, né? Tinha aquele tempo que a irmã, até na hora de namorar, queria estar ensacolada. Não, teu corpo é do teu marido, filha. Ele tem que ver, o negócio dele aqui é o zóio. Tem uns que botam até o óculos na hora. Então, o óculos que é para ver com melhor definição. E tá certo. Vai ver tudo embaçado, é? Não. Passou dos 40, o óculos é obrigatório. Aí o outro extremo é o que ele está falando assim: olha, o teu manancial é exclusivamente teu, tu vai
Tu não pode permitir que ele seja fonte de desejo de outros de fora. Ah, pastor, nunca eu vou deixar homem nenhum tocar em minha mulher. Mas você deixa, dependendo do crente que for, você deixa que o corpo da tua mulher seja visto e desejado por outro homem. Isso também é um transbordar. Transbordar para outro. Então sim, eu estava mais do que certo quando eu disse: rapaz, varão, não deixa a tua mulher vestir biquíni, rapaz. Está mostrando o corpo dela para outro. É o teu manancial exclusivamente teu. Tu está dando para outro homem ver e desejar, cabra. Aí eu até chamei o cara de banana que faz isso. Teve um irmão com a mulher dele que demorou alguns dias, saiu da igreja. Mas eu estava mostrando na palavra, irmão. Tu deixará que outro se deleite do teu manancial. Por isso que eu falo, um extremo é a irmã que não quer mostrar o corpo nem para o marido. O outro extremo é que mostra até para outros homens. Estão me entendendo? Está queimado os dois. Que tais mananciais sejam exclusivamente, bendito seja a tua fonte, alegra-te sobremaneira com a tua esposa. Ser feliz com a moça com quem casaste. Gazela ardorosa, mulher ardorosa, fervorosa. Você não é fervorosa para buscar o Senhor, seja fervoroso para o teu marido. Aleluia, porque o teu marido, irmã, olha, presta atenção, se o teu marido, se os níveis de testosterona dele estiver num nível bom, ele já é quintura. O normal do cara é, entendeu? Fogão a gás, como diz pastor Cláudio Duarte. Então o cara, ele já é fogoso. Seja também a mulher. Que os seios da tua esposa sempre te fartem de prazer. Sim, do 15 ao 20 ele está falando do deleite da relação sexual. Amém? Deixa eu ir para outro ponto. Então assim, irmãos, existe algo que é para além do físico e natural, na união que acontece entre o marido e a esposa na relação sexual. É para além do natural, é para além do físico. Por que que eu acredito assim? Por dois textos. Um se encontra aqui no capítulo 7. Paulo diz que o irmão, o crente, ele santifica a esposa não crente. E a esposa não crente santifica o marido. Ele está falando da relação sexual entre o casal. Amém? Tem um outro texto que ele fala, eu acho que é no capítulo 3 de 1 Coríntios. Ou é no capítulo 6, que ele fala que aquele que se une a uma meretriz se torna um só corpo com ela. Ele está falando da relação sexual. E ele está fazendo um contraste no sentido de que nós que somos o santuário de Deus, porque Deus habita em nós pelo seu Espírito, a gente não pode se unir. Esse unir é na relação sexual com uma mulher que não seja a esposa, que ele chama qualquer outra relação fora dessa bem-aventurança no casamento de prostituição. Ele chama a outra de meretriz, faz-se um só corpo com ela. E um é você, o santuário de Deus, e o outro é ela, o santuário do ídolo. Então ele aponta para uma união que é para além da física, ela também é mística, ela também é espiritual. Então, por que eu estou falando isso?
eu estou falando isso para a gente dar ainda maior valor a esta exclusividade, a esta fidelidade, a isto que me é próprio, exclusivo, privado. Isso, inclusive, ser um incentivo. Você está me ouvindo? Diga amém. Incentivo para se entregar ainda mais. Sim. Que essa exclusividade, essa fidelidade seja um incentivo para o homem e para a mulher de se entregar ainda mais e buscar, sim, o prazer do outro ainda mais. Amém? Vocês estão me entendendo? Muito bem. Esse compromisso em se dar para o outro, ele não pode ser negligenciado. Tanto é que Paulo coloca e deixa bastante claro no versículo 3 ao 4. Vou repetir. Esse compromisso para com o outro. Ah, mas eu também quero sentir prazer. Ótimo. Comece pelo conhecer, pelo conscientizar. Mas sim, é para pensar no outro, sim. Ele não pode ser negligenciado, irmãos. Como eu falei da outra vez aqui, há casos de que aconteceu adultério porque a mulher, né, ou os dois não se relacionavam, né, já estava há 6 meses. 6 meses. Se a testosterona do caba estava normal, ele com certeza aí estava subindo pelas paredes, como diz por aí. Paulo chega a dizer assim, ó: se vocês fossem privar um do outro, que seja por consentimento mútuo. É tipo assim, minha esposa, o pastor inventou de fazer uma campanha 3 dias de jejum. Não é 3 dias até meio-dia. E a partir do meio-dia a gente está, na benção. 3 dias de jejum, ele endoidou aí. Disse que quer fazer o jejum de Paulo. E eu tô doido que nem ele, eu aceitei. Quer dizer, eu aceitei, mas depende de você, minha esposa. Minha filha aguenta 3 dias sem o meu corpinho? Eu olhei logo para a Rosângela, ela olha. Irmão, não podia deixar de falar essa, que é a palavra, né? Tem que ter da mão dessa daqui, amém. Ela diz: amor, eu te desejo tanto que eu não aguento 3 dias. Eu até aguento 2. Tá bom, eu vou conversar com o pastor. 2 dias, amor. E o terceiro é nós. Tem que haver um acordozinho, irmão, um acordo mesmo. Eu dei o exemplo do marido, né? Mas antigamente, hoje em dia não acontece isso mais não. Que palavras como essa têm sido ministradas, graças a Deus. Mas antigamente as irmãs, meu irmão, irmã da oração, irmã do coque, irmã do não sei o que e tal. Aí faziam umas campanhas de 15 dias, 1 mês e deixavam o maridão só na vontade. E conversava com o cara, nem nada. Aí quando o cara queria chegar lá, no manancial dele, morrendo de sede, cadê, mano? Estava coberto. Nem com a coberta rolava. Aí os irmãos ficavam doidos, mano. Pastor, misericórdia, pastor. Irmão, eu estou com vontade de falar uma coisa, mas eu não sei se eu posso. Vocês julguem se é pesado. E vocês depois edite se for pesado. Mas assim, ó, o irmão, dada a idade dele, ele falou por analogia. Ele veio conversar comigo, com a irmã Rosângela, é lógico, com a esposa dele.
E ele veio justamente se queixar disso, que a esposa não estava correspondendo. Aí, coitado, né, do marido crente, quando a esposa não corresponde. Coitado da esposa também. Porque ele não tem nenhum direito de saciar a sua sede em outra fonte. Estão me entendendo? Não tem. E se ele usa a palavra realmente como verdade para a sua vida, se ele pensa em outra fonte, ele já é cobrado por sua consciência. Ele já se sente culpado. Então imagina, entre o desejo e a consciência, a culpa, está a mulher que não está com a cisterna, com o manancial destampado. Aí ele usou uma parábola, uma comparação que eu achei interessante. Pastor, sabe como é que é, né? Eu tenho desejo e tal, apesar da minha idade, mas... E assim, ela é muito fria. Minha irmã ouvindo, né? E falou assim, pastor, quisera eu que mesmo... Jesus. Mesmo ela sendo uma geladeira, mas que ela permitisse de vez em quando eu guardar uma salsicha na geladeira. Mas vocês não se escandalizem, porque eu li aqui que o cabo é para se deleitar nos seios da esposa dele. Sim ou não? Então eu achei interessante a analogia dele, né? Eu queria pelo menos guardar de vez em quando a salsicha na geladeira. Ai, ai. Então, irmã, se você tiver uma geladeira, você não tem desculpa. Dá para guardar, viu? Mesmo gelado, mas o caba quer. Aleluia, glória a Deus. Irmã, por isso que eu deixei mais para frente a gente conversar sobre isso, né? Eu quero começar o ponto sobre as finanças, reforçando algo que eu falei aqui já na quinta-feira. Eu tenho 4 pontos, eu vou dar esse, e a gente vamos cear. Os conselhos que eu dei parecem ser simples, mas eles fazem a diferença. Faz toda a diferença. Considere o desejo da sua mulher, considere o desejo do seu marido, do seu esposo. Então, quanto às finanças, que é outra questão que traz conflitos, eu quero fortalecer, ratificar o princípio do casal, eles terem uma reserva de emergência. Você está me entendendo? Porque quando um se arrebenta, o outro também deveria se arrebentar. Se não está se arrebentando, está errado aí. Porque os dois agora são um, inclusive nas finanças. Logo, se um vai bem, o outro também vai, porque os dois são um. Ok? Então, assim, parece ser algo simples, mas tem cursos sobre finanças que um dos pontos principais, na verdade, isso é basilar para quem pretende juntar dinheiro, fazer um plano, né, de aposentadoria, juntar dinheiro para que na sua idade mais avançada tenha recursos e não passe necessidade, é basilar. Eles ensinam que antes de começar a fazer investimento, se faça um caixa para emergências.
Antes de começar a juntar para qualquer outra coisa, faça um caixa de emergência. E esse caixa, o ideal dele é que ele cubra a família num período mínimo de 3 meses. É mínimo de 3 meses. Tendo em vista que o provedor, pode ser os dois, pode acontecer infortúnio, ficarem desempregados, mas eles terem garantido uma renda que vai cobrir as despesas mensais do casal, da família, por no mínimo 3 meses. Irmãos, isso é sabedoria. E antes mesmo que houvesse ensinos quanto a isso, a gente vê muito na internet. Há mais de 3.000 anos atrás, Salomão já ensinava sobre isso. As Escrituras trazem esse conhecimento. E isso é segurança para a família. Então, deixa eu citar alguns textos. Provérbios 30. Você pode aí abrir em Provérbios 30? Provérbios 30, versículo 24 e 25. E no caso aqui não é Salomão, é um outro sábio, né? É o Agur. No versículo 24 ele diz: estas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mas sábias, bem providas de sabedoria. Então ele está falando que é sabedoria. 4 seres da terra são muito pequenos e, contudo, admiravelmente sábios. Aí no versículo 25 ele vai falar da formiga. Qual é desses 4 seres? A formiga. As formigas, criaturas de pouca força, entretanto conseguem armazenar. O que é armazenar? É ter um caixa, né, para emergência. Armazenar todo o alimento de que necessitam no verão. Elas tiram o verão para trabalharem a fim de terem provisão no inverno. E isso é sabedoria, irmão. Ah, pastor, então tem um caixa de emergência, é sabedoria, irmão. Pega essa sabedoria aí, aplica a tua vida. E assim, eu estou enfatizando esse ponto para hoje, porque assim, irmãos, nós estamos num país que não há um controle do que se gasta. Os nossos governantes, eles estão gastando mais do que eles conseguem sugar da população. E eles não têm esse caixa reserva. Não, tem uma reserva de alguns bilhões que não dá nem para um mês de dólar. Não dá. Está lá de enfeite. Então, a gastança é muito grande. Se aponta uma crise. As coisas, como diz os antigos, a carestia está grande, irmão. A gente pode ter um tempo de fuga de capital. Vocês estão me entendendo? O que é fuga de capital? É aqueles que investem na nação,
abrindo empresa, portanto gerando emprego, gerando renda, eles saírem da nação e levarem os seus recursos. Se isso acontecer, já está acontecendo, mas isso se amplificar, o desemprego vai começar a aumentar. E desemprego é inverno para as formigas. Olha que interessante, irmãos. Eu acredito que Deus está me usando para vocês aqui. E Deus, ele tem várias formas de falar com o seu povo. Nessa questão de finanças, olha que tremendo. Deus, para prover na vida de Jacó, seus filhos, sua família, e também para todo mundo da época, ele revelou um sonho a Faraó. Aquele sonho das ovelhas, das vacas gordas, as vacas magras, das espigas bem, como é que eu vou chamar? Aquelas espigas maravilhosas e as outras ressequidas. Bem, você conhece o sonho. E o desenrolar foi que Deus deu a José a interpretação e como tratar aquela questão para que não houvesse uma fome sobre toda a terra e com a fome viesse morte. Nos 7 anos de abundância se junta caixa de emergência. E se junta o suficiente para os 7 outros anos de tremenda escassez. Por isso estão certos quando eles dizem, pelo menos você tem que ter 3 meses. Pelo menos, irmão. Pelo menos. E dessa forma, Deus deu um grande livramento ao mundo de sua época. E o José no Egito foi o salvador e até um tipo de Cristo de sua época, simplesmente porque ele colocou um plano, um princípio bíblico, uma direção divina e deu como conselho ao rei do Egito. Foi quando o Egito se tornou a maior grande potência de sua época. Como é que Deus deu essa sabedoria? Deu através de um sonho e de um discernimento do sonho. Olha aí, tudo espiritual, amém? Agora, antes dele, Isaac, em mais um período de fome, que sempre houve, em mais um período de fome, Isaac, como era costume se fazer das nações de Canaã, eles desciam para o Egito. Isaac tentou descer para o Egito e Deus disse para ele, não desce para o Egito, fica na terra que eu te mandar. Uma palavra direta, pum. Aí as escrituras dizem que no ano que houve grande fome sobre a terra, Isaac semeou e colheu 100 vezes mais. Estava todo mundo com escassez. Fome significa dizer que a chuva não via, que a terra não produzia mais, porque ele estava debaixo da palavra de Deus. Deus o protegeu. E ele e a sua casa não passou necessidade. Porque recebeu uma direção. E aí não foi sonho, não foi interpretação, foi obedece a minha palavra. Estão me entendendo? Sim ou não? Eu recomendo que vocês assistam um filme chamado... eu acho que é Plantador de Batatas. É isso? Eu acho que é isso. Que conta a história de um crente da África do Sul, que num tempo de escassez, Deus dá uma direção a ele para plantar batata. Mas a previsão é que não haver chuva e batata precisa de muita água. Assiste o filme que você vai saber o resto da história. Então eu acredito que Deus está falando com vocês, irmãos. Eu não quero ser profeta do caos.
Mas nem precisa ser. Existem indícios na economia que ela não vai bem. Ela não vai bem. E aí depois não adianta. Ó Deus, o Senhor, como o Senhor me permitiu ficar desempregado. Como o Senhor me permitiu estar passando por algo tão difícil, meu Senhor. O Senhor, a tua palavra não diz que o Senhor provê, que o Senhor cuida. Diz, e diz também que você tem que fazer um bendito do caixa para tempos difíceis. Estão me entendendo? Amém? Para encerrar aqui, Provérbios, Eclesiastes, capítulo de número 7, diz, Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo de número 12. Eu vou ler só mais esse outro versículo. Eclesiastes 7, 12. Pois o abrigo da sabedoria é semelhante, é igual o das muitas riquezas. Todavia a vantagem do saber é esta: a sabedoria tem o poder de preservar a vida de quem a possui. Pastor, está falando de sabedoria. Está falando que a sabedoria, ela é como uma guardiã, uma protetora daquele que a possui, mas está comparando esta proteção que a sabedoria dá com a proteção do ter riquezas. Sim, irmão, dá proteção sim. A gente não pode colocar o nosso amor nas riquezas e nem a nossa confiança nela. Mas a gente ter recursos para nos resguardar de tempos difíceis é sabedoria. Você está me entendendo, sim ou não? Para fechar e não ficar nenhuma dúvida, Provérbios 21, versículo de número 20. Provérbios 21, versículo de número 20. Diz assim: na casa do sábio há riquezas poupadas e alimentos armazenados. O insensato, que é aquele que não pensa, que é também o tolo, entretanto, engole tudo o que pode no instante. Não sou eu. Quem está chamando de tolo, de insensato, aquele que não pode pegar umas férias, que gasta tudo. Não pode pegar no dinheiro extra, não pode pegar, outra coisa que de classe mais humilde ganha. Aquele que passa a ganhar só depois de 5 anos, o PIS. Irmão, tem crente que ele vai ganhar o PIS lá no fim do ano. Ele já planejou como é que vai gastar, sem ter nenhuma reserva. Não, na verdade, ele já gastou. Quando ele receber, só para pagar o bendito do cartão, que ele já gastou. O sábio está dizendo, é tolice aquele que gasta tudo de uma vez. Sabedoria é ter reserva. Isso é sabedoria. Olha aí. Aí como vocês vivem a dois, quando o teu marido for gastão, aí tu fala assim, meu marido. Mulher sábia edifica a casa. Meu marido. Meu filho. Lembra do provérbio que o pastor leu? Que chama de tolo aquele que gasta sem pensar em ter uma reserva. Meu marido não é tolo. Bora gastar. Até porque, irmã, faça isso porque se ele for descontrolado, tu vai sofrer também.
Ah, mas os dois trabalham, então um cobra do outro. Porque quando vem os dias maus, os tempos difíceis, vem para os dois. Amém? Sim ou não? Então deve, sabe, cobrar do outro. E aí, o nosso caixa extra. O ideal é que tendo, não fique um dizendo para o outro: rapaz, quer dinheirinho lá, vou gastar. Tem que ter um seguro, irmão, um seguro. Tem que ter um que nem a formiga, sábio. Bora gastar não. Estou precisando de roupas novas. Tá não, guarda-roupa aí tá tudinho aí bem cheinho. Eu estou precisando trocar o carro. Tá não, o carro tá bonzinho. Agora, tendo esse caixa extra aí, estamos precisando fazer uma reforma na casa. Bora. Entendeu? Com caixa extra, pastor? Não, caixa extra ele está sempre ali, ó. Se mexer, mexe, mas nunca tira tudo. E para algo eventual. Isso é sabedoria, irmão. Se Isaac passou pela fome, José também. Todos nós estamos vulneráveis, estamos suscetíveis. Aí entra a sabedoria e colocar a palavra de Deus em cumprimento na nossa vida. Amém? Amém mesmo? Amém. Glória. Quem pode, fica de pé. Senhor Espírito Santo, eu oro, Senhor, pelos casais, eu oro por aqueles que ainda vão casar, eu oro por aqueles que já têm um tempo na caminhada juntos, eu oro por aqueles que iniciaram há poucos meses, há poucos anos. Ó Deus, que a Tua palavra de fato ela seja norteadora de nossa vida, norteadora de nossas decisões, escolhas. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a viver conforme a Tua palavra e desfrutar das benécias, desfrutar, meu Deus, da Tua palavra, porque a Tua palavra é fonte de bênção, é fonte segura, aleluia. A Tua palavra é lâmpada para aquele que está na escuridão, é escudo para aquele que está na batalha, aleluia. É espada para aquele que ataca, como também é flecha para aquele que avança. A Tua palavra, meu Deus, é escudo grande que cobre boa parte do corpo, aleluia, quando nós estamos na defensiva. Mas a Tua palavra também é broquel, é escudo pequeno de quem a utiliza para avançar. Na mão o broquel e na outra mão a espada, aleluia. Oh meu Deus, oh meu Deus, que a Tua palavra dentre os nossos corações, e aqui a Tua palavra ela venha reger as nossas relações sociais, as nossas relações na igreja, as nossas relações familiares, a relação conjugal, Senhor. Que a Tua palavra
seja este manancial, aleluia, porque eu sei, meu Deus, que se vivemos conforme a tua palavra, o Senhor, que é o Deus da palavra, a cumprirá em nossas vidas. O Senhor zelará para cumpri-la em nossas vidas, fazendo com que nós venhamos a desfrutar, aleluia, desfrutar das recompensas daqueles que amam e vivem conforme a tua palavra. Você pode dizer amém? Aleluia. Você que é casado, dê valor, meu irmão. Dê valor a essa pessoa que Deus colocou do seu lado. A Bíblia diz que o filho pode até herdar a herança dos seus pais, mas a mulher prudente, ela é uma bênção de Deus. Então essa varoa que Deus colocou do teu lado é uma bênção de Deus, amém? Ei, irmã, esse varão que Deus colocou do teu lado é uma bênção de Deus. Ei, não olhe somente para os teus filhos como uma bênção de Deus. Você que é mulher e mãe, deixa eu te dar um conselho: não olhe só para os teus filhos como se fosse uma bênção. Não dedique todas as suas energias somente para o cuidado e a educação dos teus filhos. Lembra que tu tem um marmanjo que te ama e que Deus colocou do teu lado. Quando os teus filhos crescerem, eles vão formar outra família, eles vão embora e vai vir a síndrome do ninho vazio. Sabe quem é que vai ficar do teu lado? Esse caba bonito que Jesus te deu. Amém? De uma forma eu estou tentando desconstruir aquela ideia de que meu filho, eu dou tudo para o meu filho, agora minha vida é meu filho. Não, teu filho vai ter a vida dele. Você tem que dar o que é necessário a ele e a ela, mas você também tem um compromisso com esse varão que Deus te deu. Eu nem preciso falar isso para os homens, porque isso é muito natural dele. Não é à toa aqui, numa pesquisa, se viesse aos dois a morrer, tu daria a vida pelo teu esposo? Não. Esposo, tu daria a vida por ela? Daria. Então nem precisa dizer para os homens. Agora para as mulheres precisa. Está entendendo? Está dedicando amor ao teu filho, à tua filha? Não esquece do teu marido. E você tem um bocado de amor aí para dividir. Amém? Aleluia. Vamos orar pelo pão e pelo vinho. Aleluia.